Graças e paz, meus amados e amadas irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe nesse período, nessa caminhada que estamos passando durante essa pandemia. Na segunda-feira nós estivemos falando, no sábado e na segunda-feira, sobre Jesus, o bom pastor, e também Jesus, o Senhor de todas as coisas. Hoje eu quero continuar esse estudo sobre Jesus, agora na perspectiva da teologia de Jesus sendo o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Até foi discussões acaloradas até o Credo de Nicéia, dessa doutrina que foi bastante debatida ao longo da história da cristologia, do estudo de Cristo. Vários concílios da igreja se reuniram ao redor desse tema, como de Nicéia, também de Constantinopla e também da Calcedônia. A palavra de Deus revela-nos que Jesus tem duas naturezas distintas, uma divina, outra humana. Jesus é Deus sem deixar de ser homem, e homem sem deixar de ser Deus. Este é um glorioso mistério, o mistério do menino que nasceu em Belém, que foi enfaixado em panos, é o Criador do universo e Pai da eternidade. O Natal, portanto, revela a cada um de nós a mais gloriosa de todas as mensagens, a mensagem de que Deus se fez homem e veio habitar entre os humanos, entre nós. Então vamos ver em dois tópicos aqui o que significa isso. Jesus como verdadeiro Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é o Verbo eterno, ele pré-existe a criação. Ele não tem origem, pois ele é a origem de todas as coisas. Antes que todas as coisas viessem a existir, ele já existia eternamente em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, a Trindade. Mesmo se fazendo homem, não deixou de ser Deus. Ele não abdicou da sua divindade ao tabernacular entre nós, ao se tornar humano como cada um de nós. Mesmo em seu estado de humilhação, ele revelou seus atributos divinos. Jesus não foi a primeira criação de Deus, como ensinava Ário de Alexandria, no século IV, e como prega ainda hoje aceita os testemunhos de Jeová. Na verdade, Jesus é coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Ele é autoexistente, ele é imutável. Ele e o Pai são um. Jesus tem os atributos da divindade. Ele é o Criador e sustentador da vida. Ele conhece todas as coisas e pode todas as coisas. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele foi adorado como Deus, ele reivindicou ser adorado como Deus, ele realizou obras milagrosas como Deus. Então, sua vida, os seus ensinos, as suas obras provam de forma irrefutável a sua divindade. Fora isso, nós temos aquele texto maravilhoso quando Jesus é batizado, que o Senhor, o Espírito Santo, ao descer sobre ele em forma de pomba, o Pai diz: eis o meu Filho amado, a quem me comprazo, em quem eu me alegro, né? Então Jesus é verdadeiramente Deus, Jesus é o Verbo eterno. Em segundo lugar, Jesus também é verdadeiro homem. O Verbo divino se fez carne. O eterno entrou no tempo. O infinito tornou-se finito. O homem se fez servo. Aquele que estava entronizado acima dos querubins foi desprezado pelos homens. Aquele cujas hostes celestes adoravam sem cessar, foi cuspido pelos seus algozes. Aquele que é bendito eternamente fez-se mansidão por nós, maldição, melhor dizendo, por cada um de nós, e foi traspassado na cruz pelas nossas iniquidades. Aquele que jamais conheceu o pecado, foi feito pecado por cada um de nós. Aquele que nem os céus dos céus podem contê-lo, esvaziou-se e humilhou-se, nascendo numa família pobre, num berço pobre, numa cidade pobre, e viveu como um pobre, sem ter onde reclinar a cabeça. Ele foi verdadeiro homem, como homem foi sujeito aos seus pais, Maria e José.
Como homem aprendeu a obedecer, como homem sofreu cansaço, sede, fome e finalmente foi preso, açoitado, pregado na cruz, onde morreu. Como homem ele se identificou conosco e morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Se Jesus não fosse Deus, não poderia oferecer um sacrifício de valor infinito a cada um de nós. Se não fosse homem, não poderia ser o nosso substituto, porque é Deus e ao mesmo tempo homem, pode ser o mediador entre Deus e os homens, porque é Deus, homem, pôde fazer um sacrifício perfeito, para sempre, eficaz, capaz de expiar toda a culpa de todo aquele que nele crê. Isso a gente precisa reaprender, né? Como exemplo, quando os magos do Oriente vieram a Belém e o adoraram Jesus, colocando aos seus pés presentes, né, como ouro, incenso e mirra, eles estavam reconhecendo que ele era divino humano. Ele é o Rei Supremo, o sumo sacerdote e o maior de todos os profetas. Ele é o Rei que, por ter se humilhado, foi exaltado acima de todo nome que há no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o sacerdote que ofereceu um único sacrifício perfeito e cabal ao dar a sua vida pelo nosso resgate. Ele é o profeta e o conteúdo da mensagem. Ele é a palavra encarnada de Deus, a exegese mais eloquente do amor gracioso do Pai. Esse é Jesus, o Jesus que é o verdadeiro homem, que chora, que ri, que tem fome, que sofre com o pecado humano, mas ele também é o Jesus Deus, o verdadeiro Deus, que é o Verbo eterno, que pré-existia a criação. Ele não tem origem, ele não veio a existir simplesmente, né? Todas as coisas já existiam eternamente em comunhão com o Pai e também com o Espírito Santo. É sobre esse Jesus que nós temos estudado rapidamente aqui. E que eu quero que você guarde essas lições sobre Jesus. Porque Jesus é o melhor projeto de vida que nós temos. Não há outro projeto melhor do que seguir a Jesus. Em tempos de pandemia, é melhor nós renovarmos os nossos votos com Jesus. Em tempos de pandemia, é bom a gente renovar a nossa esperança, sabendo que Ele é o Deus homem, que Ele é o Deus divino. Deus homem, Deus divino, Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Nós precisamos aprender disso e saber que Ele teve um ministério e nesse ministério Ele cumpriu com a vontade do Pai, em obediência ao Pai e com morte de cruz, para que nós tivéssemos vida. Amém? Deus abençoe o seu coração e te dê essa revelação da palavra, essa revelação de que Ele é o verdadeiro Deus e também o verdadeiro homem. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus te louvamos, porque Jesus, Ele veio estar conosco, Pai. Ele taberculou entre nós para que nós pudéssemos aprender mais de Ti. Ele revelou a face do Deus Pai, para que nós pudéssemos aprender sobre o amor, sobre o perdão, sobre o caráter cristão, sobre o fruto do Espírito, sobre o perdão, sobre tudo aquilo que nós precisamos para vivermos uma vida íntegra. Abençoa-nos, Jesus. Esse Jesus que sofreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. É no nome dele que nós oramos, pedindo que nesses tempos de dificuldade nós possamos reconhecer o Jesus verdadeiramente Deus. Aquele que esteve conosco, mas que tinha todo o poder e autoridade do Pai para fazer todas as obras que Ele fez. Abençoa-nos, Pai, como povo de Deus, como igreja do Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor abençoe o teu povo, Pai, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé e dá-nos, Pai, a tranquilidade que precisamos nesse período tão difícil pelo qual estamos passando.
Abençoa, Pai, a Santa Casa de Misericórdia daqui de Pederneiros, os médicos, os técnicos de enfermagem, toda a equipe de enfermagem e também de fisioterapia, todos aqueles que estão envolvidos no fronte dessa batalha. Ajuda-nos, Pai, porque precisamos muito do Senhor. Jesus querido, toca-nos com o teu poder, com o teu amor, com a tua graça inefável. É a nossa oração em teu nome que nós oramos. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe o seu coração e que você possa aproveitar ainda essa semana na paz e na graça de Cristo. Amém?